tarde, pessoal. Estou representando o Fábio Magalhães. Ele tinha se comprometido a vir, mas infelizmente ele tem um compromisso amanhã em Belo Horizonte. Ele ia fazer ele ia sair da cidade dele, vir para cá, chegar aqui às 5 horas, depois das dias participar da reunião, depois iria voltar para a cidade dele, para depois ir para Belo Horizonte amanhã de madrugada. Aí eu achei que podia fazer online. Apesar dele ser jovem, né? Eu falei, o Fábio não tem uma idade para isso, não. Vamos. Então eu estou representando ele, eu sou meu filho, e eu gostaria de chamar o representante do CBDB, o Sidney, por favor, para chamar o Marcos também, o Silvestre, por favor. Eu vou passar a palavra então para o Sidney primeiro, para ele fazer as considerações dele do comitê, depois o Marcos, depois eu falo umas coisinhas e chamo o Marcos. Por favor. Obrigado. Boa noite, primeiramente, né? Eu gostaria de agradecer a presença, né, pelo convite. Eu estou aqui representando o José Bernardino Botelho, né, que é o presidente da CBDB. Eu sou diretor daqui do de São Paulo, né? Então, tanto como tem alguns eventos aqui em São Paulo, eu represento ele, né? Ele sempre está em BH. Assim, de ficar honrado de estar aqui presente, de ter presença para esse livro, né, para inauguração, assim, para lançamento do livro. Né, e para quem não me conhece, todo mundo conhece o Casarinho. Né, acho que eu sou hidrólogo, sou de formação aqui na Poli, né, hidráulico. Né, sempre quando eu vejo partes de geologia, sempre tenho dúvidas e tal, sempre eu perguntar para o Bartorelli. A maioria deve conhecer o Bartorelli. O Bartorelli, aí tinha um Mioto também, eu ia perguntar para você se você conheceu o Mioto lá da SESC, era SESC também. Então, assim, sempre eu ainda convivo com bastante geólogos, muito interessante para mim também. Sendo hidráulico, para mim, é ainda interessante, bastante interesse. Olhar o livro, participar do livro. Obrigado. Obrigado. Marcos, por favor. Olá, boa tarde. Eu sou o geólogo Marcos Domingos Rujo. Eu vim aqui representando o Sindicato de Geólogos do Estado de São Paulo. É importante que o sindicato, junto com a BGS, tem um vínculo de parceria para justamente divulgar esse material, né, junto com a Quebragel e outras entidades aí que ajudaram aí no livro. E isso é muito importante para que a gente sempre se fortaleça para divulgar o conhecimento, né, científico, divulgar o conhecimento de geologia, de engenharia geotécnica e ambiental. Então, como representante do sindicato, eu também sou coordenador da Câmara Especializada em Geologia e Engenharia do CREA São Paulo, Engenharia de Minas do CREA São Paulo. Então, é importante que a gente sempre, os profissionais, os estudantes, sempre participem das associações, participem dos sindicatos, participem, queiram conhecer um pouco mais do Conselho, porque a gente tem uma visão do Conselho que o Conselho só serve para pagar anuidade. Só que isso vai muito além disso, isso vai fiscalização, fiscalizar os profissionais, as empresas, e é isso que faz desmistificar um pouco sobre como funciona a profissão, a nossa profissão dentro do Conselho e abranger para as outras áreas, para que sempre justamente tenha esse fortalecimento, né, das nossas associações. E esse livro representa justamente um marco desse conhecimento nas áreas de geologia e engenharia. Isso que eu quero até parabenizar os autores, aí, a BGE, por esse excelente trabalho. Obrigado, Marcos. Bom, pessoal, eu me agradeço por todos aí, eu só queria um pouquinho de tempo de vocês, porque esse livro então vamos ter um monte de patrocinadores, então vou ter que ler um por um aqui para vocês, com a ajuda do FIGESP, né, que é nosso parceiro aí, que está sendo imprescindível, realmente uma parceria sensacional, só temos a agradecer a FIGESP.
E a Fedragel também, o Fábio, tá boa gente pra caramba, trabalha muito para a BGE. E obviamente, né, o Confé, a CREA e a Mútua, por ter participado do patrocínio desse livro aqui, nos ajudando. A marca dele já mostra a importância que tem esse livro do Marcos e do Eduardo, que a gente se conheceu aí há pouco tempo, presencialmente nos conhecemos hoje, eu e o Marcos, mas tivemos muitos contatos nesse período aí. E realmente o livro está maravilhoso, parabéns, Marcos, parabéns, estendendo ao Eduardo, óbvio. É um livro para engenheiro, tá? Também. Até nós vamos entender geologia. E eu queria, então, também agradecer aos outros patrocinadores, a Fundação Vitor Becker, que congrega o grupo da Geosol, o grupo de empresas lá de Minas Gerais, que também tem participado muito da BGE, quero agradecer muito. A Ibarco, que é um amigo que Fábio, que eu acabei conhecendo uns 5, 6 anos atrás, ele está participando também bastante da BGE. A Rede, a Valme Engenharia, o Virgílio, né, o Fábio trabalha, né, ele também está nos ajudando bastante, está participando bastante da BGE. A Fonte Geotécnica, também conhecemos no Congresso, excelente pessoa, estamos a Fundisolo, de Márcio, bacana, Macafé, que é a Progel, a Tractibel Enche, a Academia de Mineração, que também é de Belo Horizonte, né? A Ingecorpos, nossos amigos, né? A Geogrup, que da Maria Tereza, que sempre também está participando da BGE, em outros eventos, a Geocompany, a Geoestável, a Geoestrutural, a Ecoestudo, a Regea e a SAP Engenharia. São essas empresas aí que estão sempre participando. A Ecoestudo, o Aviso, é uma empresa basicamente de hidráulica, né? Assim, pelo menos tem conhecimento. E mesmo assim ele está aqui colaborando aqui com as nossas publicações. A BGE esse ano ainda tem mais 3 livros para publicar, que é a erosão do antiperdedor de Magela, barragens na Amazônia do Ruído, do Arthur, né? E tem um de diamantes, a geologia é a geologia de diamantes, uma visão multidisciplinar. Quem quer? Marcos. Sobre diamantes. Bem diferenciado aí o nosso livro. Fazendo uma propaganda da BGE, né? Nós temos, quem é sócio da BGE ganha gratuitamente todos esses livros. Nós já tivemos esse ano o livro de mineração, né? De qualidade de taludes. Eu tenho 10 livros desses, hoje está R$2.000 no livro em inglês. E nós estamos dando gratuitamente aos sócios da BGE. E teremos mais esses 3 livros. Esse livro em especial, o Márcio fez uma concessão aí, que ele quer que seja, ele, o Eduardo, quer que seja sendo divulgado para alunos, para pessoas. Então ele nos permitiu, nos próximos 30 dias aí, vender por R$99 o exemplar para quem não for sócio. É óbvio que eu aconselho a ser sócio da BGE, porque daí, além de ganhar o anterior, do Estado de Taludes, ganha esse e ganha mais 3, né? Mas para quem está só interessado nesse, está essa pessoal. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês, vou pedir para sair. Deixa eu só fazer uma última palavrinha aqui. Hoje eu estava lá no CREA, hoje foi o último dia do programa Estágio Visita que o CREA está fazendo, já está na 4ª edição. Então eu peço para quem conhece alunos de geologia, engenharia, agrimensura, agronomia, geografia, todos os profissionais aí do Conselho, que entrem lá no site do CREA, façam inscrição até o dia 25 de setembro, que vai ser uma nova etapa para esse estágio de visita. O estágio de visita é muito importante para que os alunos
diversas universidades aí do estado, até de outros estados que estavam participando, para conhecer um pouco mais o sistema. Tá bom? Bom, pessoal, primeiramente aí agradecer a BGE, né, pelo interesse, né, de divulgar essa nossa ideia aí, que é um compilado tanto da experiência do Eduardo quanto do Lins. Quem não me conhece, meu nome é Márcio Leão. O Eduardo, infelizmente, não pôde estar presente aqui conosco, né? Vai ser muito corrida de todo mundo, mas ele mandou depois um vídeo, vou passar para vocês aí para agradecer, né? Então, primeiramente, agradecer a DGE por ter comprado essa ideia, né? Realmente, assim, não é... Todo pai acha que seu filho é mais bonito, né? Mas realmente esse livro aí teve uma dedicação muito grande nossa, e eu espero que a primeira palavra aí, que seja descomplicando, realmente, né, ela seja utilizada. Como o Delfino falou, o foco do livro, principalmente, são para não geólogos, né? Mas a gente sabe que muitas universidades não têm muito contato, inclusive com geologia e engenharia, né? Muitas. A USP é uma exceção, tem, a FRJ também tem, mas muitas aí no Brasil não tem. E é uma dificuldade, principalmente para os jovens aí que estão habilitados, como eu sempre falo, né? O cara se forma e está habilitado. E depois ele vai seguir ali para pegar experiência. Ter esse contato com termos ali que vão surgindo no meio do caminho e que muitas das vezes ali levam um projeto aí para um caminho ruim, né? Então, Luciano. Bom, uma breve apresentação nossa, eu vou até pedir para você já passar o vídeo que o Eduardo fez questão de gravar, para poder estar um pouco presente aqui, né, no evento. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Infelizmente, não pude estar presente no lançamento do nosso livro. Meu nome é Eduardo Marcos, eu sou geólogo de engenharia, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, há 36 anos, em dezembro, e lá também eu fiz meu mestrado e meu doutorado em geologia e engenharia no Mecanografia. Depois eu fiz doutorado em Pelotas, na Universidade do Porto, na Universidade de Austrália, e desde então tenho trabalhado, comecei a trabalhar no área de mística, em Petrópolis, geólogo de Petrópolis, depois voltei para a área de consultoria. Depois eu tenho na Universidade Federal de História e eu estou até hoje. Continuo fazendo a faculdade de estudo, trabalhando no Estado. E grande parte do que a gente escreveu nesse livro aí está relacionada a essa minha experiência e a experiência do Márcio Leão também, que é uma formação bastante semelhante à minha, mas a gente é um pouco diferente também na universidade. Então eu queria aproveitar para agradecer primeiro a BGE pelo apoio, pelo interesse que nos deu, aos patrocinadores que permitiram que isso fosse a nossa viagem publicada do jeito que a gente queria, com figuras coloridas e etc. E a todos os nossos alunos orientados, colegas de trabalho, aqueles que formaram, eu ficar citando vários aqui, mas não vou nem tentar começar, porque não posso correr, esquecer de alguém e pecar com você pior. Então, assim, é um prazer muito grande, meu e do Márcio, a gente ter podido realizar esse trabalho junto e construir esse grupo junto. E agradecer ao Márcio pela parceria e espero que vocês tenham. Um abraço a todos e tenham um bom proveito no evento e que o grupo possa ser útil para todos. Um abraço e obrigado. Bom, o Eduardo já se apresentou, né? E eu gosto sempre de agradecer bastante ao Eduardo, que foi ele que me colocou na docência, né? Eu venho aí de muitas empresas, enfim, e jamais imaginar que eu pudesse dar aula, ou teria aptidão para dar aula, mas, como ele falou, né? Tem um currículo bem parecido com o dele, nós os dois aí somos formados lá na FRJ, graduação, mestrado, doutorado, né? Depois ele fez 2 pós-doutorados aí. Eu fiz primeiro um mestrado em geotecnia, né? Quer dizer, na verdade foi o segundo mestrado em geotecnia agora com o pessoal da UERJ.
também fiz MBAs ali pela USP. Depois eu fui fazer do doutorado, fui fazer pós-doutorado com o Eduardo, né, e foi no doutorado que eu conheci o Eduardo. Então já é uma parceria aí de 10 anos aí que a gente tem, publicando muita coisa, né, artigo, livro, capítulo, né. Recentemente a gente teve capítulos aí publicados com o saudoso Milton Kanji, né, que infelizmente aí faleceu. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo com o Kanji ainda, mas no lançamento do livro do Soft Rocks, a gente conseguiu botar esse projeto para frente, que é um tema muito importante para todo mundo que trabalha aí com temperismo ou rocha branca, né? Então, no doutorado, estava no meio do doutorado, Eduardo mencionou que tinha um concurso, né, lá para Viçosa. Eu falei, não vou fazer isso, nunca dei aula, enfim, não, tenta, eu nem tenho doutorado ainda completo, né? E ele motivou muito, talvez por um reconhecimento de perfil, né? A gente tem uma afinidade muito grande, como ele falou. E eu acabei fazendo, fiquei lá vindo em primeiro, né? Só que eu não tinha doutorado, fiquei em segundo. Só que eu sempre gosto de lembrar desse momento, que para mim foi um marco ali. Assim. Naquele dia eu realmente falei assim, eu acho que eu tenho aptidão, talvez, para reproduzir o que me ensinaram, né? Então, sou muito grato aí aos professores, né? Sejam da TJ, da UERJ, dos orientadores, do Vargas, né? Que é um professor também importante lá da PUC-Rio, foi quem fez a ponte aí que nos encontrou, né? Então, depois eu tive o privilégio de fazer o pós-doutorado lá com o Eduardo em Viçosa. Comecei a fazer um segundo doutorado na UERJ, mas aí como agora eu estou vindo mais para Minas Gerais, ficou um pouco ruim, então eu vou retomar esse segundo doutorado com o Eduardo, né? Bom, essa é uma pergunta que eu acho que é muito importante, né, para qualquer um que assim, sofre uma motivação para escrever um livro, né? Eu estava na semana passada, numa semana acadêmica dos alunos da Federal de São João del Rei, e estava vendo lá uns trabalhos, né? E um dado me chamou muito a atenção, que foi a questão do crescimento, né, da população do mundo. Esse artigo era 2015, ele já mencionava que em 2015 já tínhamos aí 7,3 ou 6 bilhões de pessoas, né? E a projeção para 2030 seria aí em torno de uns 9 bilhões e para 2100, 14 bilhões. Né? Então, assim, o que isso reflete aí para todo mundo? A necessidade de infraestrutura, recursos e tudo que envolve a engenharia, a geologia e outras disciplinas, né? Então, assim, hoje, se a gente fosse fazer qualquer implantação de projeto e olhássemos aí para o nosso passado, a gente, se antes descartaria aí uma área que de repente, uma área de solo mole, eu vou sair fora daqui, ou então uma rocha muito ruim, eu vou sair fora daqui, hoje você já olha com outros olhos, porque a gente tem a necessidade de fazer exatamente ali, porque não tem mais espaço suficiente ou que seja com uma qualidade muito boa. Então isso exige, né, um conhecimento aí que a gente precisa aí, galgar. Em contrapartida, né, todo mundo aqui sabe, se a gente for olhar para os países aí, principalmente os desenvolvidos, eles a cada dia se desafiam mais, né? Então pega lá Emirados Árabes, né, fazendo prédios aí quase que 1 quilômetro, né, de altura. Então isso exige um nível de conhecimento que hoje não sei se a gente tem. A gente vai caminhando muito ali para uma linha do empirismo. Então cada vez que a gente vai muito para essa linha do empirismo, o risco de você ter uma falha num projeto de engenharia, ele é muito grande. Principalmente quando você está trabalhando com um meio natural, né, que é incontrolável, dificilmente de previsão de comportamento, né, que é o meio geológico. Acho que a ânsia de muitas pessoas ali seria de matematizar o meio geológico, né, assim, quanto que eu boto aqui de parâmetro para fazer uma análise? Às vezes é uma resposta que vem muito, né, assim, muito rápida, mas a gente tem que analisar todo o passo anterior, né, que é um passo observacional. Então, o meio geológico, a gente consegue sim, né, tentar fazer uma estimativa aí de previsão de comportamento, só que não é tão fácil, né? Existe principalmente uma questão chamada de experiência, né? E hoje, como estava falando aí, muitos alunos, né, eles acabam saindo habilitados, só vão às vezes ganhar essa experiência
muito mais à frente se tiverem principalmente oportunidade de conviverem com um sênior, né? Alguém que possa ensinar. Mas às vezes a dinâmica de um projeto não permite esse tipo de coisa, principalmente se a gente está trabalhando ali no âmbito da mineração, e as decisões são muito rápidas, são muito dinâmicas, normalmente são os piores casos para você poder trabalhar. As respostas têm que ser muito precisas e os recursos não são muito grandes, né? Então hoje, quando a gente vai começando a projetar esse nível de empirismo, a gente galga muito o risco a uma falha, né? Existem falhas que, por exemplo, deram certo, né? Por exemplo, a Torre de Pisa é uma falha, né? Não deixa de ser uma falha. E talvez se não tivesse falhado, talvez não tivesse a menor importância, né? Como é hoje uma referência. Mas muitos outros projetos também falharam, né? E levaram aí a consequências desastrosas. Felizmente, a gente tem a capacidade de aprender com os nossos erros, então a gente consegue tirar ali sempre o melhor do pior. Então a gente tem casos aí desde lá dos egípcios, né, com aquelas pirâmides lá que não deram certo, mas no final chegaram lá, por exemplo, a pirâmide lá de Gizé, que aquele complexo de pirâmide deu super certo, né, como também na engenharia, esses casos históricos aí que vocês conhecem muito bem, até melhor que eu, né, Malpasset, Varon, Títon, né? Então são casos que tiveram em nossa história que fizeram a gente repensar, porque justamente era-se muito utilizado no meio geológico. Então aquelas percepções muito rasas, né? Por exemplo, eu estou trabalhando com rocha, então é um lugar muito bom, né? E não é bem assim. A gente tem que entender o comportamento, as exigências que acontecem ao material, né? Então assim, eu gosto sempre de pegar exemplo de barragem, porque a barragem você pode utilizar o material de construção, então você tem a geologia, você pode usar a fundação, você pode associar um túnel, né? Então faz um canal de adução, então você usa o próprio maciço ali como uma instalação da sua estrutura, enfim, cada solicitação vai dar um caminho diferente. Hoje, a gente também está num crescimento de ritmo tecnológico aí muito acelerado, então os jovens, né? Principalmente os mais jovens que eu agora, têm uma facilidade muito grande de apertar os botões, fazem as modelagens lindas e maravilhosas, né? Só que a gente tem que lembrar que antes da gente chegar naquela modelagem, ela tem que ter sentido, né? Eu tenho que ter um pensamento muito crítico ali, bem construído, de forma a que aquela modelagem faça sentido. Do contrário, é simplesmente uma coisa muito bonita, colorida, que não tem aplicabilidade, né? Então esse livro, ele veio justamente para tentar trazer, né, ou facilitar a comunicação entre as áreas. A gente pode pegar um projeto aí qualquer, do mais simples ao mais complexo. Nós vamos ter muitos profissionais de várias disciplinas ali atuando, pessoas que sequer sabem o que é geologia, né, ou então fazem aquela associação, estou mexendo com pedra, enfim, coisas muito, assim, muito simples, né, e deixam de aproveitar ou tomar uma decisão correta pela falta de conhecimento. Queria só exemplificar aqui, ó, isso tudo que eu estou falando são muitas palavras, mas acho que na prática aí fica mais fácil, né? Todo mundo aqui recebeu um caderninho, né, com uma caneta. Queria convidá-los aqui a gente seguir um procedimento. Algo que eu vi numa aula da professora Marcela, a gente dá curso junto, né, Marcela Tainan, curso de QAQC aplicado à geotecnia. Então, assim, isso me chamou muito a atenção. Então, eu gostaria que vocês seguissem esse procedimento aí, caneta e papel. Vamos ver se a gente vai chegar. Podemos? Não, Toma nós, engenheiro aqui, podemos? Vamos lá então. Primeira tarefa ali, ó. Desenhar um retângulo. Assim o grande fazia, grande ou pequeno? Deitado ou em pé? Próxima tarefa. No topo do retângulo, desenhe um triângulo. Vamos lá. Sobre o triângulo, desenhe um retângulo.
Vamos lá. Na parte interna do retângulo, no canto inferior esquerdo, desenhe um quadrado. Qual retângulo? Qual deles? Qual retângulo? Faz parte. A informação está falha. Faz parte. Está complicando, hein? Vamos lá. Vamos lá, próximo. Dentro desse quadrado, desenhe um círculo. Acho que é a última. Na parte interna do retângulo, na parte superior direita, desenhe outro retângulo. Vamos? Fecharam? Então vamos lá, vamos ver. Bom, antes de tudo, eu queria dizer que eu tenho certeza que vocês fizeram aí boas respostas, tá? Primeiro, como foi mencionado, eu tenho uma falta de conhecimento, né, sobre o que eu estou fazendo. Questão de comunicação muito falha, né? Vocês estão em todo momento me perguntando, mas como? Onde? Por que retângulo, né? Que quadrado? E a falta de pensamento crítico. Então eu tenho certeza que vocês devem ter chegado a respostas semelhantes a essas aqui. E todas estão muito boas. Pode passar. Não tem nada a ver com nada. E todas são boas respostas. Né? Bom, eu acho que aqui fica muito claro, né, assim, ó, que se eu estou tratando de um tema, né, que fala e trata da geologia de engenharia, e eu tenho uma pessoa que não tem conhecimento ou habilitação sobre o tema, chega em um determinado projeto, toma a comunicação daquela informação, né, ela vai simplesmente seguindo, mas sem um conhecimento, sem uma comunicação e pensamento crítico, ela nunca vai conseguir chegar no que eu realmente queria que ela chegasse, né? Que era o desenho de uma casa. É isso, né? Então, assim, se numa atividade aqui muito simples, todos aqui com muita formação, muito gabarito, muita experiência, né? Tenho certeza que alguém conseguiu chegar no resultado próximo àquele lá? Ou imaginar que era aquilo? A família está morta. Está morta, né? Bom, acho que todos chegaram a resultados bem diferentes, né? Então, assim, se todos aqui, né, temos bastante experiência, formação, isso aí é indiscutível, a gente conseguiu errar em algo tão simples. Agora, imaginem essa moeda sendo invertida, né? Ou seja, eu estou dentro de um projeto agora de engenharia e, na verdade, eu não tenho que ficar desenhando uma casa. Você tem que tomar uma decisão em relação à fundação, a uma ombreira, a uma escavação, a uma investigação, a um ensaio e assim por diante. Então, quando a gente muda, né, esse nosso cenário, a gente sai dessa confraternização aqui e vai para algo muito sério, né, que pode ali causar uma consequência muito grande. Então, essa foi assim, a grande justificativa que nos fez, né, pegar aí o nosso conhecimento, tentar simplificar um pouco aquela linguagem para tentar juntar todas as disciplinas aí numa comunicação única, né, basada aí em bastante conhecimento. Bom, então aqui falando um pouquinho do livro, né, o que vocês vão encontrar no livro. Basicamente, o livro aí está com 320 páginas. Está com 320 páginas, né? A gente dividiu em 9 capítulos. Então a intenção do livro, no início, pelo menos ali até a parte do capítulo 2, é colocar todo mundo na mesma página, né? Ou seja, eu estou falando ali da questão de processos, eu estou falando da questão de rocha intacta, e aí no capítulo 2 eu já junto com a parte de descontinuidade, né? Então isso já vai dar um overview grande aí para todo mundo. Tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 6, ele é voltado para a questão de propriedades de engenharia de materiais rochosos e também comportamentos de engenharia, né? Nós trouxemos aí muita da nossa experiência para esse capítulo 4 de intenterismo, né? Eduardo já mencionou ali, mas eu também segui nessa linha.
os 2 mestrados, o doutorado meu, do Eduardo também foi sempre voltado para a parte aplicada de intemperismo, né? O pós-doutorado de ambos também. Então esse é até, já dando um spoiler para vocês, a gente já está escrevendo um outro livro de mecânica de rochas intemperizadas. Não sei se o nome vai ser esse, mas deve ser nessa linha, né? Com a participação grande aí do professor Vargas, que também tem aí muita experiência na área. Então a gente está começando ali a desenhar esse livro, que eu mostrei para o Vargas qualquer ideia, já falou que já são 2, né? Não é nenhum, é 2. Então a gente está pensando talvez até dividir em 3 livros, para fazer ao longo do tempo aí, né? Mas para trazer também principalmente uma resposta, né, para o meio técnico em relação ao que esperar desses materiais aí temperizados que dominam aí, principalmente climas tropicais que nem o Brasil, né? No capítulo 5 a gente botou mais ali direcionado à parte de investigações geológico-geotécnicas, né? A BGE tem, né, livros aí muito bons da parte de investigação, então a gente resolveu colocar esse capítulo para poder conversar com os demais e seguindo ali na sequência da nossa proposta, né? Capítulo 7 voltado à hidrogeologia, que é uma experiência do Eduardo ali forte, né? Já trabalhou muito com essa parte. E os outros 2 últimos aplicados, né? Tanto para túneis quanto para barragens. A gente estava pensando em botar mais capítulos, só que a gente tinha uma necessidade de botar um pausa ali, senão a gente não lança o livro nunca, né? Então aí você vai trazendo outras referências, né, de projetos, enfim. E a gente não ia conseguir fechar, mas por entender que barragem e túnel já pega ali a grande complexidade de toda a aplicação do meio geológico, então nós focamos aí bem nesses 2 capítulos, né? Bom, e no mais aí agradecer a presença de todos e como o Delfino falou, né, eu reforço, ficamos muito felizes aí com o patrocínio de tantas entidades, tantas empresas assim, que compraram essa ideia. Como autores, nós ficamos muito felizes, né, porque temos empresas ali e entidades de renome, então a gente sabe que botar o seu nome ali junto com a ideia, né, dos autores não é fácil, então realmente tem que acreditar na ideia e nós assim, agradecemos muito a todos vocês aí que contribuíram para que isso pudesse acontecer. Obrigado. Pessoal, bom, está aberta a perguntas aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Márcio, tranquilo, logo depois nós temos um churrasquinho aí, hein? Tá? Um cerveja. Essa vantagem do presencial. Se vocês quiserem perguntar no churrasco, não tem problema também não. Quando você falou que vai tratar de rochas alteradas, né? Você vai incluir também solos residuais? Sim. Isso é uma coisa importante, que está em pauta atualmente em uma das obras do metrô. Não, a gente vai trazer, inclusive já foi um ponto de discussão, né? A gente utiliza muito nos projetos aquela classificação lá da SRM, né? Aí chegou no W6, parou no solo residual. E até pegando o gancho aí da série do LOT, eu acho que foi o último livro que eles lançaram de rochas brandas, enfim, né? Porque era algo que o pessoal percebia no campo, né? Via aquele talude lá todo intemperizado, às vezes em solo residual, e o negócio, assim, mostrava uma certa estabilidade. E aí, como eles são da mineração e precisam ter essa resposta muito rápida, né? Porque ninguém ali está fazendo talude pensando em fazer ancoragem, nada disso, porque hoje você faz uma obra de engenharia, mas ele vai lavar aquilo tudo de novo, né? Então tem que ser algo que busque esse conhecimento. Eles fizeram uma proposta de classificação, derivando esses solos residuais, aí comentaram mais 2, 3, 4, 5 níveis, se eu não me engano, né? Do caso assim, é pior, mas o fundo do poço ainda tem porão, né? Então conseguiram ali explorar um pouquinho mais ali essa classificação. A gente olhando essa classificação, a gente está sentindo falta de mais coisa, né? Inclusive foram pontos aí que a gente descobriu aí, né? Assim, meio que, não vou dizer acidentalmente, né? Mas falta um pouco mais de compreensão, que é a influência da durabilidade que a gente tem nessas rochas, né? Ou seja, eu faço uma classificação hoje, o material que cicla, e aí depois, né? Como é que eu consigo prever esse comportamento geomecânico ao longo do tempo?
E o outro fator que vai no sentido contrário da durabilidade, né, no caso do aumento da alterabilidade, que é a cimentação. Então, como esses taludes eles estão muito próximos aí a jazimentos minerais, eles acabam sendo influenciados por aqueles minerais que ficam ali dissolvidos na água e precipitam. Então, isso gera uma resistência adicional que não é perceptível em nenhuma dessas classificações. Então, a gente vai trazer também essa parte, né, para esse livro de mecânica de rochas intemperizadas. E é por isso que eu falei que o Vargas olhou e falou vai dividir isso em mais livros, porque a gente quer discutir primeiro uma questão de perfis de intemperismo de uma forma geral, pegando assim, o máximo possível de rochas, né? Saindo até um pouco daquela questão de só rocha metamórfica, só hipossedimentar ou ígnea, né? Mas indo para os litotípicos mesmo. Depois uma parte de ensaios e alternativas a ensaios que a gente descobriu ao longo das pesquisas aí nossas, dos alunos, enfim. E, por fim, uma parte de classificação, né? De proposta de classificação e aplicabilidade para todos os projetos que buscam aí necessita um entendimento do maciço intemperizado. Inclusive, tem uma questão lá, a linha 2, na extensão da linha 2, tem solo residual, a gente percebe que tem uma estrutura, vai? Está fazendo o túnel, então tem que desplacar um bloco enorme, quebrar a perna do funcionário, você tem que fazer pregagem. E isso, quando você faz a sondagem, nem sempre você vai detectar essa feição e a existência dessas superfícies que, sei lá, são da rocha, não sei. Então, a questão da prospecção é complicada, não é uma coisa fácil de se fazer e nem sei como é que faz. E ela tem um outro problema, né? Quando a gente começou a fazer o capítulo, o Kanji, né, e foi também uma ideia dele, com o livro lá do Soft Rock Engineer, né? Que era justamente dessa abordagem para a rocha branda, né? A gente sabe que, né, falar isso aqui para todo mundo, né? Mas eu tenho a rocha que já é naturalmente branda, que já é um problema que já começa lá da nivelação, né? E tem aquela que fica branda, né? Em função do temperismo. Então, nesse livro a gente também fez, o Eduardo Vargas e eu fizemos um capítulo de intemperismo, né? Voltado para essa abordagem, né? Desses materiais que estão, começam duros e ficam ficando brancos, né? E no capítulo que eu fiz com o Kanji, a gente tratou muito da parte de, assim, diante da dificuldade que eu tenho de investigar, amostrar, moldar e às vezes até fazer um ensaio, eu tenho alguma alternativa para poder tomar uma decisão rápida do projeto, né? Então a gente fez uma abordagem muito em relação a questões de correlações, né? Eu sempre, assim, eu gosto bastante, mas eu sempre falo que para você usar correlação você tem que depois dar uma averiguada, né? Aquilo ali é para dar eu vou para o norte ou para o sul, né? É mais naquela linha. Porque chega um momento que você... A prospecção é uma barragem no Mato Grosso do Sul, tinha um basalto e embaixo a sondagem era um arenito. Só que não era um arenito, era areia. A formação eólica. Cara, os caras começaram a escavar, a água que estava jorrando do furo que eles iam botar dinamite, começou a jorrar um jato com 18 metros de altura, o arenito, a areia lá, a eólica vermelhinha, aquele jato vermelho, começou de lá para longe, deu um pipe, caiu uma ilha lá, 200 metros. Nossa! Então, sabe, o cara descreveu o arenito ali, errou totalmente, né? Na verdade, ele descreveu o arenito Botucatu, né? Então, o pessoal que desconhece um pouco a geologia, né? Nesse caso, não era meu caso, me danei ali. Na verdade, eu queria perguntar até para o Márcio, né, na questão aí das investigações, da proposta do livro, a gente não viu ainda. Nós estamos aguardando ansiosamente. Se der 15 minutos, o nosso livro aqui, inclusive autografado, né? Mas essa parte que eu sinto, né, que é a questão dos métodos. O autógrafo vai ser lá no churrasco, tá? E os métodos investigativos, quer dizer, hoje a gente ainda está no mercado, mas a geofísica avançou muito. Hoje a gente com até 30 metros, a gente pode falar aqui com o MSW, o MASO, né? A gente consegue pegar essas camadas de baixa resistência no meio de um material de alta resistência que antigamente a gente fazia. Aqui em Guarani, na época de trabalhar na SET, há uns 40 anos atrás, que a gente
quando fazia geofísica, o cara falava assim, ó, mais ou menos, aqui está precisando de 5 metros. Hoje não, hoje eu sou metro geofísico, você está precisando de 1000 metros, 20 centímetros. A gente fazia mais como uma curiosidade. Então, eu acho que eu acho que é importante esse livro, né? A gente teve, nós estamos aqui mais velhos que outros aqui, a gente teve a felicidade, uma coisa que o Marcos falou, que eu achei muito importante, que isso é acelerar o conhecimento do jovem. Porque nós, na nossa época, nós fazia 5 internets sendo feitos ao mesmo tempo no estado de São Paulo. A gente ia contar com o Manuel Rocha, com o Casagrande, com não sei quem. Vitor de Mello, o professor Vitor de Mello, aquele posto de saber, Milton Vargas. E a gente, jovem, nós já fomos jovens, né? A gente, Paulo Cruz, né? O jovem que deu certo. E isso era muito rápido, você aprendia muita coisa, não tinha internet, não tinha nada, você tirava um xerox, tudo tinha, que começou o xerox não muito tempo. Depois dos 10 anos de formado, a gente tinha xerox. Então, esse tipo de livro eu acho muito importante. A transmissão da experiência que vocês propuseram, eu acho fundamental, e eu só tenho de parabenizar você, Eduardo, que a gente conhece há mais tempo, Eduardo, pela publicação desse livro. E também promover esse encontro, né, de troca de ideias e tal, que nós estamos vivenciando lá no metrô também. O pessoal que faz acompanhamento das obras é o pessoal mais jovem. E não tem, vamos dizer, experiência, o nome é experiência, porque não é má vontade, não é burro, não, falta experiência. Aí o cara vê acontecer as coisas e não correlaciona A com B. Só para terminar e completando, uma coisa importante na nossa época, né, eu era recém-formado, tinha um outro de 3 anos, tinha um outro de 10, tinha um outro de 15, tinha um outro de 20. Hoje, a gente joga os jovens lá no Leões, quer dizer, joga ele lá na arena e ele se vire lá como vai comer ele lá. E achando que você bota elementos espíritos na mão, o cara resolveu. Esse é aquele ditado que eu vejo que o Márcio falou, né? Ele não quis falar o termo em inglês, é garbage in, garbage out. Não tem jeito. Mas eu acho que é fundamental o nível desse tipo. Eu acho que a BGS sempre foi precursora nesse ponto. Até lá eu sigo o Márcio no LinkedIn, né? Eu até me perguntaram onde que eu compro esse livro. Eu escrevi lá com um cara, ó, aproveite e fique sócio da BGE, cara, que você tem esse e outros, né? Eu acho que uma ideia que foram 51 mil visualizações no LinkedIn do Márcio sobre esse livro. No lançamento do Só para também fazer uma propaganda da BGE, esse de Rochas Brandas de ALP, da LLP, nós estamos intermediando para a gente traduzir também. Nós estamos fazendo monitoramento, né? E agora o próximo passo seria esse. Só que a gente não tem energia para tudo isso. Vai ter banquinha para a gente ser sócio? Lógico. Quem não for sócio não come churrasquinho. Não pode. Churrasquinho é bocadinho. Mas Vou fazer uma pergunta para o Márcio. Você tem alguma abordagem sobre solo saprolítico? Eu fui questionado ainda há pouco tempo e realmente tive dificuldade. Como eu estudo aqui e fora uma vez que vai até o continente africano, né? No capítulo de intemperismo a gente fala, né? Assim, essa questão de usar solo saprolítico, enfim, isso eu acho que é muito do geólogo, né? Eu particularmente não gosto. Eu gosto de usar solo maduro, residual maduro, solo residual jovem, aí com todos os níveis de rocha intemperizada. Porque leva a subjetividade, né? Leva, às vezes, uma interpretação ruim, assim, né? Por conta da experiência da pessoa em classificar aquilo ali. Então eu prefiro trabalhar solo residual, jovem, e aí todos os níveis de rocha alterada até chegar na ação, né? Então a gente faz essa discussão também lá no capítulo 4, se não me engano. Fora do Brasil tem essa discussão também? Como é a abordagem? Esse a gente guardou para o outro, porque aí a discussão é muito maior, né? Mas só complementando, tem classificação inglesa que é o W1, W2, W3, que é o solo jovem, né, e o maduro. Na verdade ele para ali nos W6, né? É o W6. E aí você sabe que
o solo tropical, por exemplo, né, eu estava até conversando com o professor lá o Tades, da Federação de Del Rey, que está com uma pesquisa nessa área, né, e ele falou para mim, Márcio, tem pouquíssima referência aí no mercado em relação a isso, né, a gente precisa, porque a gente atua nesses materiais, né, e aí alguns comportamentos, por exemplo, você vai lá para a região de Carajás, eu estava falando, o solo lá está plastificando e ganhando resistência, e não para. Então, assim, quando é que eu vou parar nisso aqui, né? Então, é realmente aquela questão de interpretação de comportamento. A gente vai para essas áreas de mineração, o pessoal está usando muito CPTU, né? E aí para poder fazer correlação, para entender o comportamento tanto do solo natural quanto do rejeito, né? Então, assim, tem esses comportamentos de solos naturais que não são muito claros, né? E ele falou que a área da engenharia que está mais avançada nisso é a rodoviária. É que está mais avançada em relação a entendimento, a procedimento, enfim, e tem um nicho aí muito grande para poder ser abordado e fazer. Eu só queria dizer, Marcos, primeiro, parabéns para você e para o Eduardo, né, pela iniciativa. Eu acho que esse tipo de abordagem é fundamental, porque a gente não tem, né, voltando um pouquinho da conversa comigo, por isso que eu falei que lá no começo também a gente não tinha livro para tudo qualquer coisa, né, também tem essas coisas. Você tinha uma certa dificuldade para encontrar área de geografia estrangeiro, então a gente só tinha o Vitor Lines para estudar geologia, né? Mas voltando um pouquinho a falar essa coisa, eu ia até perguntar se você aborda a questão dos solos, do ar e tal. Eu concordo com vocês, esse termo satrópico é bem mal empregado dentro da geologia. Eu não acho que é de conversa de geólogo, não é mais para engenharia mesmo, para que eles vão usar esse termo. Na verdade, a gente tem essa coisa do satrópico. Nos últimos anos, eu tenho tentado entender as projetistas, como é que elas podem trabalhar com isso, né? O Vasco é um trabalho que fala assim, muito bem, que coloca, né? Satrópico é a zona de transição. Sim. Mas eu já peguei, por exemplo, uma investigação que o geólogo começou com o FPT baixo, tal, só as alterações de rocha, já foi esse satrópico desde si. Então, a pessoa não entendeu, né? Da descrição da investigação, né? É o que eu falo, como o Casarinho falou, é um lugar que colocou como areia e na verdade é uma areia. Infelizmente no Brasil nós temos isso, né? O arenito do Tiariti, do Mato Grosso é uma areia, assim, pode chamar de arenito. A maneira de descrever e a maneira de abordar. E uma última coisa que eu queria perguntar, se vocês abordam alguma coisa com relação à categoria de escalação. Tem disponibilidade, se coube, né? Isso que nós estamos lidando hoje, nós estamos trabalhando muito com estrada, isso é um problema. Sim. Porque tivemos uma experiência passada esse ano que nós fizemos uma descrição geológica, né? Como deve ser feito, definimos aterro, solo fluviais, aluvionais, o solo de alteração separamos em jovem e maduro, né? E chegamos na parte do bendito saprolito, né, queríamos usar esse termo. Então, definiu-se que SPT acima de 40 já está dentro do saprolito. Bom, então, definimos isso daí, a rocha alterada e tal, e a rocha Santos. Na hora de fazer a fase de escavação, uma empresa X pega a sondagem de prevenção abaixo de... Quando deu interessaram, já começou a chamar de terceira categoria. Então, discutindo que, olha, impermeabilidade de sondagem não quer dizer que você chegou na rocha. Sim. Tem mil coisas para resolver essa questão aí. Você entra com a rotativa, que a comissão não passa, mas também não vem rocha. Né? Vem uma rocha ruim, mal. E essa questão, no fim das contas, depois de muita reunião, chegou para o professor, olha, a nossa classificação geológica está certa, vocês não desculpem, então nós vamos fazer uma coisa diferente que agora. Eu quero saber o seu trator, o que ele corta. Né? O que nós descartamos, o que ele faz? Porque essa que é a abordagem, né? Essa coisa de segunda categoria, de bloco de rocha até 1 metro, só existe no papel. Porque na hora que você vai na escavação, é o trator do cara, né? É o D8, sei lá o que a rocha não vai mais, então aquilo prende a rocha. Então a gente também tem que estar mudando um pouco esse discurso para definir melhor essas faixas. E aí entra essas coisas de dúvida, né, com relação isso é saprótico, mas não tem a rocha não recuperou nada, e a gente perde sempre o sentido da palavra. Sim. Nossa, é uma rocha podre, né? Sim. Não pode ter consistência podre. Sim. Mas é isso que eu queria... Nós trouxemos assim, novamente, né? Que quando a gente vai escrevendo, a gente vai sentindo falta de cada vez botar mais coisa, né? Então, vai virar
uma bíblia, né? Então, assim, a gente chega a falar, né, mas a gente também guardou essa parte, porque é um tema importantíssimo aí para o outro livro, né, para poder trazer, porque vai estar muito mais no direcionamento de rocha intemperizada, parte de comportamento e tal. Pegando até seu exemplo, né, a gente também sofre com isso, e eu que estou dentro de projetista também sofro muito. Eu sempre gosto de, quando a gente vai fazer alguma especificação, enfim, chamar as empresas de sondagem para explicar qual que é o meu objetivo. Assim, ó, eu tenho esse nível de conhecimento da área, eu acho que vai ser isso aqui. Porque assim, o soldador lá é a base da informação. Se o negócio bem errado ali, vai para um caminho totalmente errado, né? Então eu gosto de trazer essa proximidade, né? Alguns, vamos dizer, clientes ou parceiros, enfim, não gostam, acham que assim, você está facilitando a vida do cara. Eu falei, não, eu estou facilitando a vida de todo mundo, porque depois quando tiver um condicionante lá, eu já sei como é que eu vou abordar, porque a pior coisa que tem, você faz uma sondagem aqui, uma aqui, quando você vai lá escavar, é uma surpresa, né? Então eu gosto de trazer isso. E a gente está enfrentando isso dentro de um projeto desse empilhamento da fundação, por conta disso, né? Faz uma classificação com base no INSPT, mas sem olhar as variáveis gerais, né? Então lá, por exemplo, bateu a deu impenetrado, só que deu impenetrado numa camada de canga. Depois que eles entram lá, a parte rotativa, né, corta lá 30, 40 centímetros, você pega um material às vezes de 3 metros que desce com peso. E aí você bate em outra camada de canga. E aí você começa a entender o que aconteceu. Na verdade, você teve aquelas deposições todas, você teve a possibilidade da formação de 2 lajes de canga, e aí com o resto lá da deposição, aquela camada que ficou quase que enclausulada naquelas 2 lajes não conseguiu sofrer carregamento. Então ela está sem carregamento. Então isso chama a atenção dentro de um projeto como esse. Então se você olha simplesmente uma informação única, você não consegue tomar uma decisão. Você tem algo muito ali particular ou peculiar, né? E tem que ter um entendimento muito maior de variáveis, de informações, de processos, né? Complicado. Perdão. Eu queria mudar um pouco a conversa ao contrário, para cima. Eu acho que assim, a parte de solo residual, só trabalhado, só político, ela tem tudo a ver com a questão da quando está trabalhando com instalações, com túneis, mas a geologia de engenharia hard, ou antiga, onde nasceu. Mas tem uma geologia de engenharia nova, que é a geologia de engenharia ambiental, vamos chamar assim. Onde as coisas acontecem nos primeiros 5 metros, para exagerar, para fazer 2. Escorregamentos, erosões, processos de superficial, vai aqui em cima. E aí vai lá, tu me chama aquilo de colúvio, e fui. E colúvio, na minha formação, eu acabei fazendo, sou geólogo, mas acabei mais para geografia e para pedologia. Colúvio subentende um processo de transporte, né? Só que veio de algum lugar, quer dizer, é uma genética, é uma gênese por trás dele. E eu vejo a galera botando sondagem em colúvio assim, sem o menor problema, não deviam ser o menor problema. Então eu queria fazer uma provocação, a gente não conheceu o livro, todo mundo aqui quer saber dessa porra desse livro que eu quero colocar. A provocação é assim, e essa parte de cima, entendeu? Os primeiros 2, 3 metros, que é onde estão acontecendo as coisas. Os afundamentos, as trincas, fazer os escorregamentos, vai nas serras, rodovias, falou aqui do... Aqui falou de rodovia, tem um problemaço, escorregamentos em rodovia, porque lá ninguém... Você vai falar, é no contato do solo da rocha que escorrega. Bom, aí você vai, a rocha está uns 20 metros para baixo, ou 30, mas para o cara de estrada, o contato é do negócio marrom, preto, orgânico, que eles chamam de solo, um negócio meio siltoso que eles chamam de rocha. Sim. Então como é que fica essa questão? Não, a gente tomou essa preocupação, né, de trazer isso aí para o livro. Eu acho que ele é até mais abordado na parte lá realmente do empirismo, que a gente vai descrevendo lá desde o início, né, a correta denominação e comportamentos desses materiais mais superficiais por conta desse mesmo motivo. E eu também partilho da sua dor em outro momento, né? A gente às vezes tem a oportunidade de trabalhar com design review, né, de alguns projetos, e aí eu pegando até um ponto que o Rico falou em relação à dificuldade na época que estavam se formando, de ter acesso à informação, né? O Wagner falou isso uma vez. Falou, Márcio, assim, ó, o Wagner deve estar com uns 80 anos agora, talvez.
Então, na época, assim, a gente precisava de um artigo, tinha que escrever um telegrama lá pela biblioteca, demorava não sei quantos vezes para chegar aquele negócio lá, eu ficava doido na porta da biblioteca para o negócio chegar. E aí hoje a facilidade da informação é um clique, né? E ele, o que ele fala para mim? Assim, eu tinha a expectativa de que com a facilidade as pessoas iriam voar, e na verdade não. Na verdade isso acaba gerando uma grande comodidade profissional. Né? Isso, acho que a gente consegue, olhando assim, os nossos próprios colegas, assim, amigos, a gente consegue pegar pelo menos uns 2 exemplos assim, de pessoas que gostam daquela informação, às vezes pega uma fórmula e não vai pesquisar porque de onde veio aquela fórmula, né? Pegando aquela classificação da SRM mesmo, que não vem lá de granito da Inglaterra, né? Então assim, tem que entender de onde que surgiu aquilo ali para você poder aplicar. Por exemplo, tem lá no livro da SRM uma correlação de resistência à compressão simples com ponte load test. Excelente, né? Quebra um galho danado. Mas se você começa a trabalhar com material brando, aquela constante de 24 vai para 3, 5. Então, se eu for começar a usar aquilo ali a torto direito, sem ter um olhar crítico, eu vou me ferrar. Então, a gente partilha dessa dor porque, voltando, né? Muitos desses design reviews, né, desses projetos, hoje evoluíram para a parte de modelagem. Então, hoje você tem um modelo que é uma excelente ferramenta, que consegue te dar uma visão tridimensional de tudo que está acontecendo, seja superfície, assim vai. Mas eu já peguei coisas absurdas, por exemplo, coluna no topo do morro. Então, assim, ao menos se eu tivesse, de repente, um Everest ali do lado dele, né, do passado, e ele aquilo sobreviveu, não tem sentido. Né? Ou, por exemplo, você tem uma falha geológica, você pega as sondagens, a falha está fazendo um zigue-zague, você está fugindo dali da sondagem, entendeu? Então, são elementos que faltam justamente aquela etapa anterior. É o pensamento crítico, assim, o que está acontecendo, né? O que eu estou, o nível de informação que eu tenho, para começar eu gerar esses inputs e ter algo correto, né? Então, assim, a gente teve essa preocupação, sim, de trazer, não sei se na profundidade que deveria ser, porque também é um ramo aí que também vai muito longe, né? Mas espero que atenda aí a expectativa. Eu considero a proximidade das pessoas envolvidas, os técnicos, né, os geólogos, os geotécnicos, as conversas que a gente tem. Eu acho que é fundamental ter as associações, né? Porque eu vejo assim, muitas vezes você tem uma dificuldade, você nem sabe como resolver, e você não tem aquele outra pessoa do lado para conversar. Muitas vezes é isso que acontece, o cara está sozinho no escritório lá, e o chefe está esperando que o cara resolva tudo. Eu lembro um caso que eu tive, fazendo a fundação daqueles viadutos no pé da serra da Anchieta. E, pô, os caras queriam fazer fundação com estaca cravada e estavam tendo experiência de estaca que quebrava. E aí eu fui ver a sondagem, eu tinha uma camada que era muito resistente, embaixo tem a argila que você falou, né? O cara queria cravar, não ia. Aí eu falei com o Jair Marzione, ele falou, não, aqui já tem uma experiência, estaca escavada. Pronto, faz estaca escavada, lá perfura aquilo, você funda, pronto, está lá o viaduto, está tudo bonitinho, um monte de viaduto, está lá firmão. Então, essa conversa, às vezes, é uma bobagem, sabe? Que você acha que é bobagem, mas é tão valioso isso daí. Troca de experiência, não sei que âmbito criar nisso daí, porque atualmente as empresas querem que eu contratar o cara e o cara é escravo, fica lá na sala isolado. A gente fez assim, isso foi um movimento que, depois de um tempo, eu percebi, né? Como a gente estava ali rico em relação à equipe que, né, eu trabalho na Tractebel, né? Como estava rico lá, porque eu comecei a notar que a gente tinha na equipe, tinha gente do Pará, tinha gente, né, de várias regiões do Nordeste, tinha gente de várias regiões do Sudeste, do Sul. Então, cada um tem a sua experiência, a sua escola de formação, a sua visão. Então, quando você vai, às vezes, numa dificuldade de projeto e traz todo mundo, a ideia vai sair, porque alguém já viu aquilo ali, ou tem uma abordagem diferente. Então, isso é importantíssimo. Bom, pessoal, acho que já está na hora. Meu filho que não sua. Eu só queria pontuar aí algumas coisas que eu acho muito interessante. A discussão é ótima, né? A gente poderia ficar discutindo inteiro. Mas nós vamos ter um churrasquinho lá onde vai ser feita o autógrafo aí do nosso amigo Márcio. Quem comprar ou para quem for sócio. Eu queria agradecer muito. Eu me canso de agradecer ao
autores, e agradecer também a nossa equipe da secretaria, capitaneada pela Luciana, que foi nós tínhamos um prazo para cumprir em função de nossos compromissos, né, com os autores e com os patrocinadores. Esse livro foi feito, foi impresso em 15 dias, foi um recorde. E nós só temos 120 livros, chegou hoje às 3 da tarde hoje aqui. Então por isso que vocês não têm o livro, viu, Fred? Porque nós não tínhamos também, chegou às 3 da tarde. E eu gostaria muito de agradecer de coração. Vamos lá então, pessoal.